Fala galera, beleza? Eric Nastro, VIX Podcast, beleza? Onde a gente vai tratar de vários assuntos e hoje estamos aqui com ela, Jéssica Moreto. Tudo bom, amiga? Tudo bom, e você? Tudo certo. Prazer estar aqui, gente. Que legal, legal. Esse convite foi feito há um tempinho, a gente conseguiu agendar, dá tudo certo, seu trabalho conciliou com o nosso horário. Isso aí. E agora a gente está aqui para saber sobre você, sobre a sua rotina, sobre o seu trabalho, aquilo que você faz, que você arduamente você gosta de estudar sobre o que você faz e levar para o seu cliente a forma mais tranquila dele entender sobre os seus direitos, sobre aquilo que vai ajudar a vida dele, a casa dele, até a vida dele se tornar uma forma mais tranquila e mais leve. Muito obrigado pelo seu trabalho, que ajuda muitas pessoas que realmente necessitam dessa área, que é uma área muito importante, que é a área previdenciária, dessas coisas. E vamos começar já o nosso podcast com quem é Jéssica Moreto. Quem é? Fala pra gente. Então, eu tenho 32 anos, sou mãe, sou casada, eu sou formada em administração e quase formada em direito. Isso é até uma surpresa, né, para muitas pessoas. Eu me dedico a estudar o direito previdenciário já há 8 anos, quase 9. Vai completar 9 aí no final do ano. Só vivo disso. Eu costumo dizer para os meus clientes que, olha, cara, tem quase 9 anos que eu vivo para aposentar as pessoas, vivo para conseguir benefícios do INSS. E é aquilo, né? É um privilégio poder trabalhar com o que você gosta e ainda, de gruja, vamos colocar assim, ajudar as pessoas. Então, a gente tem contato com muitas famílias que as vidas são muitas vezes transformadas. Pessoas que tinham literalmente nenhuma renda e acabam, por meio do benefício previdenciário, conseguindo, né, uma dignidade, conseguindo, ainda que seja às vezes um salário mínimo, mas que conseguem manter a subsistência, né, daquela família. Então, realmente um privilégio poder trabalhar com direito previdenciário. E no mais, eu tô aí, né? Tô estudando, tô terminando a faculdade agora. Também tenho uma comunidade onde eu ensino advogadas. Isso também costuma ser até um contrassenso, né? Poxa, não é formada ainda e está ensinando. Costumo dizer que, cara, a faculdade ela não ensina prática, ela não ensina a vida real, ela não ensina o que é a vida aqui fora, que é completamente diferente. Então, a maioria dos advogados sai da faculdade sem saber absolutamente nada. E eles precisam que alguém mentore, que alguém ensine, Sim. Que alguém diga, olha, esse aqui é o caminho mais fácil para chegar lá. E é isso que eu faço com as minhas alunas hoje. A gente tem quase 50 alunas no total, a comunidade já existe há 2 anos. E elas estão ali exatamente aprendendo isso, aprendendo a como começar no direito previdenciário, como ganhar dinheiro com isso e, ao mesmo tempo, não prejudicar os segurados. Porque diferente das outras áreas do direito, aqui a gente tem uma vida, a pessoa trabalhou a vida inteira e ela está esperando por aquele momento. Se você comete um erro, esse erro muitas vezes pode custar a aposentadoria dessa pessoa que ela esperou por anos. Então, os erros aqui, eles são bastante desastrosos. E o objetivo da comunidade é esse, é que as alunas cometam o mínimo de erros possível. Claro, a gente é ser humano, mas o mínimo de erros possíveis dentro desse início de jornada. Elas tenham apoio de outras pessoas, de outras alunas, e o meu apoio também, para que elas consigam trilhar os processos que elas peguem com a maior segurança possível, mesmo quando elas não têm nenhuma experiência. Você falou de comunidade, como é que funciona essa comunidade de vocês? Então, a comunidade, a gente é um grupo, né, um curso, na verdade, só que lá dentro do curso a gente tem alguns pilares, onde a gente ensina para essas alunas. Então, desde prospecção de clientes, a experiência do cliente, até a prática previdenciária mesmo, para que o serviço seja oferecido para o cliente de uma forma completa. E a gente tem um grupo onde a gente consegue contato em tempo real, né, literalmente, para que elas consigam tirar dúvidas e trazer os casos daqueles clientes que às vezes são casos que a gente nunca viu. Todo dia tem um caso diferente, Sim, um caso novo. Então, dificilmente a gente vai repetir as coisas. E a gente precisa do apoio, né? Então, a comunidade tem esse objetivo. Está todo mundo ali, juntas, ajudando uma outra. E uma fala, poxa, tem uma aluna de São Paulo que ajuda uma do Rio Grande do Sul. E aí fala assim, cara, eu já trabalhei num processo parecido com esse. Eu fiz assim, assim, deu certo. Então, a comunidade, ela tem... Esse é o objetivo principal.
reunir as alunas para que elas consigam, com as suas próprias experiências, ainda que poucas, ajudar umas às outras. E qual o maior papel de vocês hoje lá? Vocês viram que você dá aula, mas qual é o carro-chefe de vocês? O que vocês mais fazem com todo isso aí? Qual que é mais procurado de vocês hoje? De benefícios? Isso. Então, a maioria dos benefícios são os benefícios programáveis, que são as aposentadorias em si, aqueles que as pessoas estão, de fato, esperando. Por isso que eles são chamados de programáveis, né? Ela trabalhou e ela sabe que aquilo, de alguma forma, vai retornar para ela. E, em segundo lugar, os benefícios não programáveis, aqueles que aconteceu um infortúnio na vida dela e ela precisou. Então, benefício por incapacidade, ou uma pensão por morte, foi alguma coisa que no curso da vida dela aconteceu e ela precisou daquele benefício previdenciário que ele está ali justamente para garantir, é um direito constitucional, né, da garantia da dignidade da pessoa humana. Isso que é a Previdência? A Previdência é isso? O que é a Previdência? Isso, a Previdência é exatamente isso. O direito previdenciário, ele tem o intuito principal de garantir esse princípio da Constituição, que é de manter a dignidade. Então, o Estado, ele tem responsabilidade sobre os seus cidadãos, né? E uma dessas responsabilidades, ele acolhe dessa forma. Então, ele fala, olha, você contribui para a Previdência Social, então você está ali, você recolhe aquela contribuição e, em contrapartida, quando você precisar, eu vou estar ali te mantendo. Então, é exatamente com esse princípio. É como se fosse um seguro de vida, sabe? Você vai pagando, quando você precisa, ele te devolve aquilo com juros e tudo. Claro que é um sistema muito mais complexo do que isso, mas, em suma, ele tem esse objetivo de garantir quando a pessoa precisou daquilo. Então, quando ela ficou velha demais, não consegue trabalhar, ou quando ela já trabalhou muito e aí está na hora de descansar, ou quando ela ficou doente, não pode mais. Então, a Previdência Social é exatamente isso. E para que serve a Previdência? Para garantir esses benefícios. A Previdência, ela é distribuída, né? Então, o dinheiro que a gente paga ali para a Previdência, ele é distribuído para 3 lugares diferentes. Então, é Previdência, então aquele seguro que você paga ali todo mês para garantir esses benefícios. Assistência social, então a gente acabou de ver aí a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas vão ter os seus benefícios antecipados. Então, por quê? Porque aconteceu uma catástrofe e esse dinheiro precisa sair de algum lugar e esse dinheiro está saindo dali, da assistência social. E para o SUS, então para a medicina. E a Previdência, ela é justamente para garantir essa saúde, essa previdência, essa condição de que as pessoas continuem vivas. Então, que elas se mantenham suas famílias, ainda que algo tenha acontecido com elas. Seja uma doença, ou uma morte, ou enfim. Entendeu? Tem a ver com o INSS? Qual a diferença dos dois? Previdência e INSS? Ou tem semelhança ou é diferente? Não, na verdade, o INSS, ele é o órgão que fica ali gerenciando todo esse dinheiro, né? Então, ele vai verificar se você preencheu os requisitos. Então, o INSS, ele é uma autarquia que tem o objetivo de fazer valer ou não aquele direito, né? Uma coisa que a gente sempre diz para as pessoas, para os clientes, enfim, cara, não confia no INSS. Não confia. Nossa Senhora. Por quê? A ideia é que ele sempre te preste o melhor benefício. Então, é trabalho dele olhar e falar, cara, você tem direito a esse benefício aqui. Então, eu vou te dar esse benefício. Ainda que você tenha requerido outro benefício, porque você desconhece. Então, ele, né, a obrigação dele é essa. Mas ele não faz isso. Em 99% das vezes, ele não faz. Então, a gente sempre diz, cara, desconfia. O INSS concedeu, você saiu de lá feliz. Desconfia, porque o cálculo vai estar errado. O benefício que ele te concedeu vai estar errado. Então, sim, na teoria, né, dentro do Brasil, a gente tem essa teoria e tem a vida real. Na teoria, ele está ali para... você tem direito, você está doente, você está incapaz, então vou te dar o benefício. Na vida real, você está lá morrendo e ele fala, não, você pode trabalhar, você está liberado. Nossa. Então, na prática, o INSS é um órgão que, muitas vezes, ele é injusto. E é nessa injustiça, porque a lei previdenciária, ela é muito boa, ela é muito completa, ela tem muitas garantias. Mas o INSS dificulta muito esse acesso aos segurados. E é aí que entra o meu trabalho, o trabalho de outras previdenciaristas, para garantir que essas injustiças não se perpetuem, né? Não continuem acontecendo. Então, a gente busca via judicial ou até mesmo recursos dentro do próprio INSS para que aquele direito chegue, de fato,
ao cidadão. E quando o trabalhador ele perde sua capacidade de trabalho, ele tem esse apoio também pela Previdência? É muito comum, o pessoal fala muito de fake news, né? E aí dentro da internet é muito comum que a gente encontre alguns vídeos falando assim, hérnia de disco, aposenta? Câncer, que direitos eu vou ter quando eu tiver câncer? Então, independe do tipo de doença que você tem. O que é avaliado é a sua capacidade de trabalho. Entendi. Então, por exemplo, eu posso ter uma hérnia de disco e o meu trabalho exige que eu fique numa posição viciosa, então fique agachado o dia inteiro. Eu vou poder trabalhar? Não. Agora, se o meu trabalho permite que eu levante algumas vezes por dia, me exercite, me estigue, eu vou poder trabalhar? Provavelmente sim. Então, o que é avaliado não é a doença. Isso é muito comum na internet, uma coisa assim. A capacidade que a pessoa vai ter para fazer aquela... Para realizar. Então, a doença, ela nunca está sozinha. Ela está sempre atrelada à função que aquela pessoa exerce. Sim. Então, se ela perdeu a condição de exercer aquela função, seja por qual doença for, aí sim ela vai ter o direito ao benefício. Então, a regra aqui é a incapacidade para o trabalho. Entendeu? E como que você lidar com tudo isso sendo mãe, tendo a sua empresa para administrar e trabalho? Como é que é a sua rotina? Fala pra gente. Eu acabei, assim, um dos motivos pelo qual não quis voltar a ser empregada foi justamente esse. Foi um momento em que a minha filha estava com quase 1 ano de idade. E eu falei, cara, ou eu vou tocar o meu negócio e aí eu vou ter um tempo mais livre, né? Assim, mais flexível. Ou eu vou voltar a trabalhar de 8 às 18 para alguém ganhar dinheiro enquanto eu faço todo o trabalho. Então, a decisão foi unicamente com base nisso. Melhor trabalhar para você. Vou trabalhar para mim. Então, no início, quando eu estava começando, tinha ainda poucos clientes, era uma coisa que eu fazia. Eu trabalhava de manhã e à tarde ficava com ela. Ou o inverso. Trabalhava de tarde e de manhã ficava com ela. Quantos anos tem sua filha hoje? Hoje ela tem 5 anos. Olha. Hoje em dia, que ela já está um pouquinho maior... Tem escolinha, tem ocupação, né? Tem, né, algumas atividades, mas ela vai comigo pro escritório todos os dias. Então, todo dia, cliente chega lá e já sabe que vai topar com ela lá. E ela adora. Eu falo que é a mini estagiária do escritório. Ela vai na impressora, pega folha, ajuda... Enfim, ela fica lá brincando. Mas, assim, é realmente um lugar onde eu posso ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Eu nunca quis abrir mão da minha vida profissional. Esse é um ponto, inclusive, que se você for lá nas minhas redes sociais, procurar, eu vou falar que, olha, eu ensino mulheres. E por que eu ensino mulheres? Porque a vida dentro da advocacia, ela é muito masculina. Os grandes advogados são, em geral, homens, né? Por quê? Porque eles são sempre os donos dos escritórios e as mulheres estão lá dentro advogando, enquanto eles estão ganhando toda a fama. Então, o meu intuito também com a comunidade era isso, era fazer com que outras mulheres ganhassem essa possibilidade de ter suas vidas, ter suas famílias e conseguir trabalhar, mudar a vida de outras pessoas e ainda assim ganhar dinheiro. Porque eu não acho que é pecado ganhar dinheiro, não acho que é uma coisa ruim, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, mas aproveitando isso, ganhando isso, né, de forma digna, de forma honesta, mas sem ter essa pressão, né? A gente cresce com isso. Mas se a mulher ganhar mais que o homem... se ela ficar, né, se ela for muito bem sucedida e aí ela vai perder a humildade ou não vai conseguir dar conta da casa. Então, acho que essas coisas elas não estão necessariamente ligadas. Então, a comunidade também vem até num ponto de liderança incomoda muito, né? Incomoda. Como você falou que você dá aula, não sei se você também dá palestra daquilo que você faz. Então, para algumas pessoas... Eles olham aquilo ali e falam assim, caramba, como assim uma mulher pode estar fazendo isso? Sei lá o que, se impondo. E a gente esteve aqui com umas outras mulheres aqui. Esse mês a gente está falando muito sobre mulheres, né? A gente está colocando uma ênfase. Quem está acompanhando a gente aí vai começar a entender agora, né? Deixei para falar, botar a cereja no bolo hoje. O nosso foco nesse mês é o mês das mães. Uhum. Então, nossos 4 episódios, 4 episódios, né? São 5 episódios esse mês, né? Esse mês é grande, né? É grande. Então, nossas 5 quinta-feiras que vamos ter vão ser 5 episódios de mães que têm o seu trabalho, como também são palestrantes, ou ensinam, são professoras, e tem que ter a sua vida também de
mãe. Além disso tudo, tem que ter aquela rotina de ser professora de ciências, Isso aí. matemática, português, ensina a ler e também ensina um pouco do seu trabalho, igual você disse, né? Você leva sua filha para o seu escritório e ela vai começando a pegando no tranco junto com a situação, olhando, caramba. E teve uma amiga nossa que trocou ideia com a gente, que é a doutora Kelly, ela falou sobre isso, sobre colocar os filhos dela no ponto de entender que o trabalho não é inimigo deles, não é separar eles, mas sim agregar, juntar. Exatamente. E também na forma de dinheiro, né? Pô, todo mundo precisa de dinheiro hoje. Quem não quer dinheiro hoje não tá entendendo a vida, né? Então, o cabelo para fazer é caro, a unha da mulher para fazer é caro. Então, tudo isso, a mulher também olha uma coisa que quer comprar. Hoje está tudo caro. E a gente tem, eu no meu caso, eu sou bem ambicioso em algumas coisas. Eu gosto de ter coisas boas. Então, se eu não trabalhar, eu não vou ter. E também é para todo lado isso. E tem gente que não enxerga isso. Tem gente que olha só o umbigo e fala assim, não, eu tenho que lidar com aquilo dessa forma diferente. Não, né? Assim, mas, exatamente. Muito legal. E as mulheres acabam crescendo com essa crença de que elas não podem ter dinheiro. Sobre isso. Elas não podem, isso é errado. Elas têm um limite. Olha, você pode até ter, mas tem um limite. E eu costumo falar, cara, não tem limite, não. O limite é o seu trabalho, a sua vontade, a sua disposição. Vai lá e faz. Assim, eu tenho até algumas alunas que, quando elas entraram para a comunidade, elas eram empregadas. Então, teve uma que a história foi muito legal. Assim, foi uma história que eu compartilhei na época que me comoveu muito, que ela foi para o chefe dela e pediu um aumento. Falou, olha, eu tenho me dedicado muito, tenho feito muitas horas extras, eu acho que eu merecia ganhar mais. E aí ele falou de uma forma para ela que ela saiu de lá acreditando que ela não merecia. Olha isso. E aí ela falou, poxa, eu fui lá pedir para eu comprar, mas aí agora eu acabei conseguindo um cartão de crédito e tudo, e comprei o curso e entrei mesmo assim. Hoje ela tem o próprio escritório dela, isso tem 1 ano e 2 meses, ela já tem o próprio escritório, tem vários clientes, e na semana passada ela falou, Jéssica, eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tô dando conta, e o escritório dela abriu tem alguns meses. Então, assim, ela saiu de um lugar onde o chefe dela fez ela acreditar que ela não merecia aquele aumento, para um lugar onde hoje é ela que decide a renda dela. Então, ela que decide quanto tempo ela vai trabalhar, quanto ela vai produzir, quantos clientes ela vai pegar, a decisão é dela. Então, esse poder de decisão para as mulheres é muito importante. Eu acredito muito na força de vontade. Se você quiser, eu quero alguma coisa, se você quer mesmo, se você correr atrás, você consegue. Independente de quem você é, daquilo da sua escolha. Então, escolha de ser melhor. Eu sou atleta, então eu acordo de manhã pensando na minha rotina, eu tenho que fazer um monte de coisa, aí aparece uma luta. Eric, tem luta dia tal. A chave vira. Puf, não é mais aquela rotina de trabalho, é uma rotina de me preparar para lutar. Porque da mesma forma que eu tô acordando cedo para correr, para fazer minhas coisas, para me exercitar, o meu oponente também tá fazendo o mesmo. Então, a vida é um ringue. A vida inteira é um ringue. Exatamente. Só que a nossa luta de sustentar o trabalho nosso é diária, todo dia. Então, se ela tivesse feito assim, vou ir no que me disseram, ela não teria o que tem hoje. Exatamente. Então, isso é muito legal. Vamos voltar aos nossos assuntos sobre previdência. Estamos aqui com a Jéssica Moreto. Ela entende muito, entende tudo sobre previdência. Ela falou que entende tudo. Eu tô levando eu tô falando assim, tá? A nossa entrevista inicial. Não, Fernando? A entrevista inicial aqui vale de tudo. Quando abriu a boca pra falar comigo, eu tô FBI purinho aqui, ó, vou anotando tudo. Deixa eu deixar claro, eu não falei isso pra ele, não. Eu falei que ele podia me perguntar o que ele quisesse. Perguntar o que eu quiser. Eu falei assim, vai ter alguma dúvida? Ela, tô 9 anos no mercado, eu conheço muita coisa. Eu falei, então ela sabe de tudo. Acho difícil ele fazer uma pergunta. Não é possível que ele estudou tanto assim. Fala pra gente sobre essa reforma tributária. Como é que tá rolando essa parte da Previdência? Desculpa, essa reforma da Previdência. Apesar que a tributária também vai impactar, mas é um assunto muito técnico, vai impactar principalmente no dinheiro. Assunto. A reforma da Previdência ela aconteceu em 2019. Na verdade, agora as pessoas começaram a sentir os efeitos dela. Porque toda vez que tem uma reforma de Constituição, ela é uma coisa muito grande dentro da lei. É uma coisa que tem muito impacto. Quando há alguma coisa, né, jurídica que tem muito impacto, ela precisa ter o que a gente chama de regra de transição. Então, para quê? Para as pessoas não
né? Porque imagina, uma pessoa que está ali, faltando um mês para se aposentar, em novembro de 2019, vem a reforma e fala, cara, não, você vai aposentar daqui a 5 anos. Uau. Não pode ser assim. Então, a lei, ela tem alguns mecanismos para proteger essas pessoas, que é o que a gente chama de regra de transição. Então, desde então, a gente tinha já as regras de transição desde 2019, só que só agora as pessoas começaram a, de fato, a usar muito essas regras de transição. Porque antes a pessoa acabava já tendo direito, a gente descobriu uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e acabava usando a regra antiga, né? Dentro dessa reforma da Previdência, eu lembro que na época saiu muito nos veículos de comunicação, né? O William Bonner falava assim, olha, vai ter idade mínima. Isso foi a maior preocupação das pessoas. E elas falavam, poxa, agora eu vou ter que ter 65 anos para me aposentar. Mulher, eu vou ter que ter 62 anos. E aí saíram aquelas tabelas, né, enormes. Assustando todo mundo. Dizendo assim, olha, vai ter que somar a idade, tempo de contribuição de fato. Isso foi um impacto da reforma da Previdência. Então, a instituição da idade mínima, né? Antes a gente só tinha tempo de contribuição. Então, contribuiu 35 anos para o homem, aposenta e acabou. Olha. Agora não. Agora a gente tem o tempo de contribuição, mas tem também uma idade mínima. Então, ele pode ter trabalhado 40 anos. Se ele não atingiu aquela idade, vai ter que esperar. Então, assim, existem muitas regras. A reforma da Previdência, ela trouxe no total 10 regras de transição. Então, são muitas regras. Elas têm que ser analisadas caso a caso, porque às vezes a pessoa vai ter direito a 2, 3 regras diferentes, só que a fórmula de cálculo delas são diferentes. E aí é o que eu costumo dizer que foi realmente o maior impacto dessa reforma da Previdência, que as pessoas só perceberam hoje. Então, elas só começam a perceber agora quando elas aposentam e aí chega a carta de concessão, elas falam assim, cara, mas só isso? Tipo, trabalhei a minha vida inteira contribuindo R$ 2.500, R$ 2.800, e aí chega agora, eu vou me aposentar com salário mínimo. Então, assim, a reforma da Previdência, ela trouxe, na maioria das regras, uma regra de cálculo que diz o seguinte, você tem uma média, então, trabalhei lá aquela vida toda, faço uma média disso. O que você vai receber é 60% disso. Você vai ganhar mais 2% cada ano que você tiver contribuído acima do tempo mínimo estabelecido por aquela regra. Então, na verdade, você já sai com 40% a menos de benefício. Nossa. Então, assim, se você tinha direito aí uma média de 2.100, 2.200, você já está com um salário mínimo. Isso, para as pessoas, hoje, gera um impacto muito grande. Sim. Porque elas vinham contribuindo, elas vinham auferindo aquela renda, e agora elas passam a aposentar, e não tem outra opção, aposentar com o valor mínimo, o salário mínimo. Então, elas não tinham essa renda na vida e vão ter que ter agora. Então, o que está acontecendo com os segurados hoje? Eles acabam tendo que continuar trabalhando. Então, se me perguntassem hoje, Jéssica, qual foi a pior coisa que aconteceu na reforma, de fato foi a fórmula de cálculo que foi instituída. Que foi uma coisa que na época ninguém percebeu. Eu lembro que isso não saía em lugar nenhum, ninguém falava sobre isso. Aí a pessoa foi pegando só quando acontecia. A mídia trazia só a idade. Então, assim, ninguém se preocupou com a fórmula de cálculo, era uma coisa muito técnica, ninguém falava sobre isso. E agora as pessoas estão sentindo o impacto que foi isso, né? Para você ter uma ideia, no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, hoje você pode estar ali recebendo auxílio-doença, que ele corresponde a 91% da sua média, e aí amanhã você aposenta por invalidez. Aí o perito fala, olha, cara, você pode aposentar por invalidez, sua média pode cair para 60%. Nossa. E aí você estava recebendo X E a pessoa... e passa a receber Caramba. quase 30% a menos, entendeu? Então, é uma fórmula de cálculo que pra gente, assim, não faz sentido. Foi um impacto muito grande, foi uma coisa que eles fizeram, teoricamente, para que a Previdência não quebrasse, né? Mas que os segurados vêm sentindo muito. Uma das coisas que eu costumo falar é que qual a única forma de você se livrar disso ou se planejar para isso? É fazendo um planejamento previdenciário. Planejamento nada mais é do que olhar para o futuro e falar, cara, quais as regras eu vou ter direito? Com quanto eu tenho que gastar ao longo da minha vida para eu ter esse retorno? Porque muitas pessoas acabam contribuindo por muito tempo e é um dinheiro que vai e não volta. Então, o planejamento previdenciário, ele estuda exatamente isso. Ele olha para todas as regras e ele fala, olha, essa regra aqui é a que vai te dar maior valor.
E aí você vai contribuir assim, dessa forma, com esse valor, e ele te traz um valor de retorno de investimento. Então é um cálculo, de fato, com valores, com um estudo no seu caso. Então não é, o meu vizinho foi assim a vida toda, eu vou fazer que nem ele. Não, é o seu caso. E esse planejamento, o ideal é que todo brasileiro fizesse. Porque depois da reforma, como a gente teve esse impacto na regra, né, do cálculo e também na questão da idade, se você não fizer isso, muito provavelmente você está jogando dinheiro literalmente no lixo. Muda por profissão, ou servidor público, alguma coisa, tem alguma a ver? Com certeza, o servidor público, ele é regido pelo regime próprio. Então, aqui eu estou falando de INSS, de regime geral. Então, é a grande maioria das pessoas. O servidor público, não. Se ele for estadual, ele tem ali o IPAJM, que é o órgão dele, que é como se fosse o INSS. Então, ele é compatível aqui com o INSS e ele tem uma regra específica, tá? A maioria são regras até muito parecidas. Mas, sim, se for servidor público, tem que fazer também planejamento. Por quê? Porque com a reforma da Previdência, houveram as reformas dos entes também. Então, houve a reforma estadual, da Constituição Estadual, houve as reformas dos municípios, então os municípios adequaram aquilo ao que a lei nova, né, a que a reforma da Previdência tinha trazido. Então, houve toda uma alteração que também precisa desse planejamento. E a galera que é MEI entra nessa área também? Como é que funciona isso? Tem uma crença aí do MEI que, cara, se eu contribuo como MEI, eu vou me aposentar com salário mínimo. Isso é verdade em partes. O que as pessoas não costumam explicar é que o cálculo ele é uma média da sua vida inteira. Então, por exemplo, você pode ter trabalhado como soldador sua vida inteira, contribuindo aí em R$3.000, e depois, nos últimos 2 anos, você virou MEI. Isso significa que você vai aposentar com salário mínimo? Não. Significa que ele vai fazer uma média e que naqueles últimos 2 anos você vai ter contribuído com salário mínimo. Tá? Então, isso não é uma regra. Me aposentei como MEI, vou... Agora, se você passou a sua vida inteira contribuindo sobre o salário mínimo, muito óbvio que a aposentadoria também vai ser de um salário mínimo. A questão do MEI, ela é muito delicada porque a contribuição do MEI ela é reduzida. A contribuição normal ela é de 20% do salário. A do MEI ela é de 5%. Nossa! Então, ela tem uma redução muito grande porque é realmente no intuito das pessoas contribuírem. Só que essa redução também faz com que aquela contribuição não valha para todas as regras. Então, às vezes a pessoa está lá na beira de se aposentar por tempo de contribuição, de conseguir uma aposentadoria muito legal, e aí que eu começo a falar assim, falta só 1 ano, deixa eu contribuir como MEI. Aí abre o MEI e contribui. Aí quando ela vai aposentar, ela descobre que ela vai ter que complementar aquele valor com juros. Entendeu? Então, eu decidi abrir um MEI porque eu quero contribuir menos. Não é assim que funciona. Tem que procurar um profissional para poder avaliar se, no caso dele, aquela é a melhor opção. Porque o MEI ele só vai te dar aquele tempo que você contribuiu com o MEI, ele só vai ser usado para as aposentadorias por idade e para as regras de transição que derivam dessa aposentadoria por idade. Não serve para aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que você complemente o percentual. Se você complementar, aí ele vai servir. Mas aí, se era complementar o intuito, entendeu? Não faz muito sentido, porque a pessoa vai ter que desembolsar um dinheiro muito grande na hora de se aposentar e costuma não ter muito sentido fazer isso. Mas o MEI tem que tomar esse cuidado. As pessoas acabaram, quando criou o MEI, como ele é muito fácil de abrir, as pessoas saem. E outra coisa é a inadimplência. Então, vou lá abrir o MEI. Paguei 1 mês, paguei 2 meses, fiquei 2 anos sem pagar. Deixa eu pagar isso tudo atrasado. Vai contar para minha aposentadoria. Nem sempre. Então, tem que avaliar o caso, porque às vezes a contribuição que foi feita em atraso também não vai contar. Você contribuiu à toa, jogou dinheiro no lixo. Eu já tive clientes que chegaram para mim e falaram, meu contador mandou eu pagar em atraso, desembolsei R$9.000. Eu falei, não conta, você não vai conseguir aposentar, você vai ter que esperar mais 3 anos. Você está falando de contribuição, aí é aquilo, né? A gente vai conversando e minha cabeça vai ficando um leque assim, né? Vamos criar uma história aqui para tentar entender. Uma pessoa trabalha por hora, horista, né? Como que ela faz no final no final dela, assim, do trabalho dela, porque ela recebe por hora trabalhada. Vamos supor que essa pessoa recebe durante 1 hora do dia ou 4 horas do dia, eu não sei como que funciona isso. Então, esse é um outro problema da reforma da Previdência. Você vê que a reforma ela não trouxe nada de bom. Não trouxe. Para o segurado,
praticamente nada de bom. Olha isso. A questão do horista, ou até daquelas pessoas que trabalham de forma esporádica. Então, fui lá e prestei um serviço para Prestador de sou serviço. autônomo. Fui lá na empresa, sou pedreiro, fui lá construir tudo, eles emitiram minha nota e fizeram meu recolhimento dos 10 dias que eu trabalhei lá na empresa. Ou mesma coisa para o horista. E aí a empresa é quem recolhe essa contribuição. Só que como foi só 10 dias, imagina que ele foi contratado um salário mínimo por mês, proporcional a 10 dias. A contribuição dele vai ficar abaixo do valor mínimo, concorda? Uhum. Porque são só 10 dias. Se ele não complementar isso por fora, essa contribuição não valeu de nada também. Isso é uma regra pós-reforma. Se fosse antes da reforma, ela valeria. Pós-reforma, não vale. Então, é como se aquela contribuição nem existisse. Acontece muito, por exemplo, em pensão por morte. Às vezes a pessoa trabalhou 15 dias, aí no 16º dia faleceu. E aquela contribuição ficou abaixo, porque a empresa paga proporcional ao tempo trabalhado. Então, aquela última contribuição ficou abaixo e só tinha aquela. A pessoa tinha sido contratada naquele mês. A família vai pedir a pensão, não consegue, porque o valor é baixo. É baixo. Nossa. Então, aconteceu também muito na pandemia, quando as pessoas tiveram suas cargas horárias reduzidas e, consequentemente, seus salários. Tem muita gente que a gente pega que no espaço da pandemia, aquela contribuição, ou você vai complementar, ou você vai fazer um ajuste ali, mas o ideal é que, poxa, olhei lá para o meu CNIS. O CNIS é um documento que é como se fosse um extrato do banco, só que ele é um extrato do INSS. Olhei lá no meu CNIS, vi que está abaixo do salário mínimo, eu tenho que procurar um profissional para me orientar como eu vou fazer esse ajuste, porque senão aquilo ali não vai servir para nada. Dentro da empresa tem alguém que faz isso? Das empresas? Os departamentos pessoais, eles nem sabem que isso existe. Nossa! Quando a empresa faz o recolhimento da forma correta, ainda é fácil resolver. Sim. Mas tem muitas empresas que nem o recolhimento fazem. Então é uma coisa também para os segurados ficarem atentos. Será que a empresa está realmente repassando para o INSS? E se está repassando da forma correta? Porque às vezes não está. Tem como a pessoa saber disso? Tem. Ela vai baixar o aplicativo do meu INSS. E aí vai fazer um cadastro, né, com o CPF. É o cadastro do gov.br, né? Isso, legal. É o cadastro do gov.br. Lá tem uma opção extrato previdenciário, ou extrato, entre parênteses, CNIS, extrato de contribuições, alguma coisa assim, vai estar extrato. E aí naquele extrato ela vai ter o histórico de todas as empresas que ela trabalhou e de todas as contribuições que já foram vertidas em nome dela. Seja da empresa X, Y, desde 1982 tem as contribuições dali para frente, entendeu? Então, é um documento importante que as pessoas acabam não sabendo analisar, e não é uma coisa horrível, porque até profissionais, especialistas, muitas vezes têm dificuldade para analisar esse documento, mas, pelo menos para analisar o básico, poxa, será que a minha empresa está realmente repassando? Só para revisar. Pelo menos para olhar, será né? que não tem alguma coisa estranha? Se tiver alguma coisa estranha, eu levo para um profissional analisar. Mas se não tiver, não, está contribuindo, é igual ao meu salário mesmo, meu salário é esse daqui, então tá tudo certo. Entendeu? Pelo menos para manter isso, porque na hora da aposentadoria é que as pessoas costumam descobrir. Entendeu? E aí, já tá às tarde vezes, demais já trabalhou naquela empresa há 30 anos atrás, não tem documento, não tem nada, e é difícil. Entendeu? E quando a empresa falha, o que a pessoa faz? Pede a Deus para ela ter recolhido alguma coisa lá no Sério? FGTS, pelo menos. Ou teve, por exemplo, se a pessoa tem carteira de trabalho e a carteira tá ali bonitinha, tá em ordem, né, foi registrada, ok, é uma coisa simples de resolver, porque a gente tem decisões já na justiça dizendo que a carteira é válida para comprovar. O problema é que às vezes a carteira se perdeu numa enchente, numa mudança. Hoje tem a carteira digital, né? Que ajuda muito. Atrapalha. Sério? Porque antes, pelo menos, as empresas registravam. E hoje, as empresas elas não têm, os departamentos pessoais, os RHs, eles não recebem treinamento para preencher aquilo, para preencher o E-Social. Então, acabam fazendo tudo errado. E aí, esse erro, antes a gente tinha a carteira física para contrapor. Falar, olha, tá errado, mas na carteira aqui tá certo. Porque era só escrever, então não tinha muito mistério. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente não tem mais a carteira física porque as empresas não preenchem. E aí, a gente não tem mais documento. Então, isso vai ser um problema no futuro em relação às carteiras digitais. Que isso. Problema que a gente já está esperando. Achando que era uma coisa que veio para ajudar, né? Eu trabalhei com um departamento pessoal por 5 anos.
E lá a gente preenchia um documento e entregava para os empregados quando estavam saindo da empresa, né, na rescisão. E a gente falava assim, olha, isso aqui é para sua aposentadoria. O nome desse documento é PPP. E aí eu só entregava, preenchia do jeito que eu achava que era, preenchia, entregava, falava, é para sua aposentadoria. Isso era tudo que eu sabia dizer. Se alguma pessoa falava, tá, mas como que isso vai me ajudar na minha aposentadoria? Eu falo, faço a menor ideia. Me mandaram falar isso, eu estou repetindo. Hoje em dia eu entendo a importância desse documento, né? Porque agora eu estou do lado de cá, então eu costumo ligar para os departamentos pessoais e falo, cara, eu sei que não te ensinaram a preencher, mas deixa eu te falar, preenche assim, assim, não, hoje assim. você ensina. Então hoje eu costumo ligar para pedir o documento correto, porque já chega errado, e eu sei que a pessoa não recebeu um treinamento para isso, entendeu? Então, assim, os departamentos pessoais, infelizmente, as empresas não se preocupam com isso, né? E aí acaba que o segurado é que sofre. E sobre a Previdência Social, quais são os benefícios dela? A gente tem 2 grupos, né? Como eu falei lá no início. Os programáveis, que são aqueles que a gente se preparou para recebê-los. Então, a gente contribuiu e a gente vai receber eles de volta. E os não programáveis, que são aqueles que, por algum infortúnio, eu vou precisar receber. Os não programáveis são pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, né? E os programáveis são aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade. Aí eu tenho as regras de transição que derivam desses benefícios. Pedágio 50%, idade mínima progressiva, regra de pontos, enfim, uma série de regras de transição que vão derivar dos benefícios programáveis. E eu tenho também as novas regras desses benefícios programáveis, que a gente chama de aposentadoria programada. É um novo nome que criaram aí na reforma da Previdência. Essa é bem simples. Então, tenho 65 anos de idade se eu sou homem, 62 se eu for mulher, 15 anos de contribuição se eu for mulher e 20 anos de contribuição se eu sou homem. Esses requisitos são cumulativos. Isso é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo. Acham que, eu completei a idade, vou ter direito à aposentadoria por idade. Não, você tem que ter contribuído também. Essa regra já existia desde antes. Mas desde sempre a gente recebe as pessoas lá no escritório que falam, mas eu tenho já idade, vou me aposentar, é certo. Aí você vai olhar, a pessoa teve 2 anos de contribuição. Cara, você não vai aposentar. E aí a gente tem essas categorias, né? Além disso, a gente tem também os benefícios que são assistenciais. Esses, a pessoa não precisa ter contribuído para recebê-los, mas ela precisa estar em uma situação de vulnerabilidade social. Então, não é para todo mundo. Ele precisa provar ali que ele está, né, em situação de hipossuficiência econômica, que a família está passando dificuldade. E eles às são vezes ele era a única função financeira da família também. Exatamente. Então, às vezes a pessoa adquiriu alguma deficiência ou mesmo, né, se tornou idoso. Então, tá idoso, não consegue mais trabalhar, ou é um idoso que está ali sozinho, não tem família, não tem nada. Esse benefício é para essas pessoas, que é o que a gente chama de BPC. Ou também popularmente conhecido como LOAS, né? A LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela derivou esse benefício e as pessoas apelidaram como LOAS, mas o correto é BPC LOAS. Entendeu? Então, a gente tem esses benefícios aí. Quem pode se inscrever nesses benefícios? Todo mundo. Todo mundo? Maior de 18 anos ou todo mundo que esteja trabalhando, né? Então, a gente tem aí os tipos de segurado que são segurado facultativo. Uhum. São aquelas pessoas que não estão trabalhando. Quem são? A dona de casa, aquele filho que completou 18 anos e falou, mãe, mas tudo bem, vou só ficar aqui mais uns 5 anos na sua aba. Não vou trabalhar, não. Vou só estudar, por exemplo. Então, é um estudante, uma dona de casa, pessoas que não exercem atividade remunerada. Então, elas não trabalham, de fato. Até tem um trabalho, né? A gente tem a dona de casa, ela trabalha muito, mas ela não é remunerada. Então, ela não exerce atividade remunerada, ela vai entrar aí na qualidade de segurado facultativo. Então, ela pode se inscrever na Previdência Social como segurada facultativa, né? Por quê? Porque é facultada a ela, se ela pode querer ou não contribuir. E todo o resto. Então, Jéssica, eu exerço uma atividade remunerada, seja qual for, qualquer uma. Eu trabalho em troca de dinheiro ou em troca de algum tipo de prestação pecuniária. Eu sou segurado o quê? Obrigatório. Então, isso quer dizer que você não tem opção, que você tem que contribuir para a Previdência Social. Se você não contribui, isso constitui omissão tributária, né? Por quê? Porque
o dinheiro que a gente paga ali é um tributo, é um imposto. Então, na verdade, é uma contribuição. Então, mas ele está dentro ali do direito tributário. Então, ele é obrigatório. Então, você tem que pagar. Se você exerce atividade remunerada, você tem que pagar. A forma como você paga aí vai depender de que tipo de segurado você é. Então, se você trabalha para uma empresa de carteira assinada, é a própria empresa quem desconta de você e repassa para o INSS. Se você é um contribuinte individual, então você é trabalhador autônomo, trabalha ali por conta própria, também é você quem vai fazer esse recolhimento por meio daquele carnezinho laranja ou por meio da guia que você emite lá no site. Então tem esses 2 tipos aí, que são os principais, né? Mas a gente tem no total 7 categorias de trabalhador de segurado obrigatório. Quem está na categoria especial? Quem são essas pessoas, categorias especiais? É legal a gente fazer uma distinção entre segurado especial e aposentadoria especial. É muito comum que as pessoas confundam isso. O segurado especial, em geral, ele é o trabalhador rural. Então, aquele trabalhador que está ali, trabalha para a própria subsistência, tem uma pequena propriedade, sabe? Não tem empregados na terra, então ele é segurado especial. O pescador artesanal também. Então, aquele que, né, trabalha ali da pesca em si, ele também é segurado especial. Por que a gente chama ele de segurado especial? Porque lembra que eu falei, tem o facultativo, tem o obrigatório e tem o especial. Porque o especial, ele não contribui direto para a Previdência. Ele contribui no momento em que, por exemplo, ele vai lá e compra ração para os animais dele ali. Então, ele vai pagar um percentual. Um fertilizante, ou um produto para manter o... Ou então, quando ele vai vender aquela produção. Entendi. Então, ele paga naquela nota fiscal. Então, ele não contribui diretamente para o INSS. E, com isso, ele tem alguns benefícios. Então, por exemplo, o trabalhador rural, ele se aposenta 5 anos antes do trabalhador urbano. Né? Ele tem essa garantia de se aposentar um pouco mais cedo. Por que a legislação faz esse tipo de proteção? Porque ele é um pouco... Ele trabalha muito mais do que a gente. A boa verdade é essa. É um trabalho muito mais sofrido, em condições muito mais difíceis, tá? Então, esses são segurados especiais. Eles têm algumas aposentadorias que são específicas para eles. Aposentadoria, por exemplo, por idade rural. Tem que preencher aquele requisito. Né? Ela serve também para o pescador artesanal. Agora, eu tenho uma aposentadoria especial. Essa aposentadoria é para os trabalhadores urbanos. Só que aqueles trabalhadores urbanos que trabalham em condições especiais. Entendi. E essas condições são o quê? Insalubridade, ou trabalham em algum lugar de risco, trabalham expostos a agentes. Então, lembra que eu comentei agora há pouco que eu trabalhava no DP e não sabia preencher o PPP? Esse PPP é o que vai provar que você trabalhava exposto a, por exemplo, ruído muito alto. Então, vai provar que você trabalhava exposto a benzeno, que é um agente que tem ali na gasolina, que a gente vê lá no posto de gasolina. Olha, benzeno é cancerígeno para a saúde. O frentista que trabalha ali, ele trabalha o tempo todo com benzeno. Sim, então aquilo tá na frente ali, exatamente, é prejudicial para a saúde dele. Então, nada mais justo que a legislação preveja algumas regras específicas para essa categoria. Então, para pessoas que trabalham expostas a esses agentes nocivos. Então, isso é a aposentadoria especial. Vê que é completamente diferente do trabalhador rural, do pescador artesanal. Mas as pessoas, como é o mesmo nome, né, as pessoas acabam confundindo esse tipo de benefício. Caramba, é muita forma, né, de tentar entender tudo. A cabeça de vocês é uma máquina. Não é, cara. A gente acaba acostumando, né? Claro, a legislação previdenciária, ela muda todo santo dia. Então, é impossível. Se você me perguntar, o que você aprendeu 8 anos atrás? Aprendi X e hoje é Z. Então, ela é muito mutável. Todo dia tem uma alteração diferente, uma decisão diferente, uma mudança. Então, exige realmente da gente muito estudo. Mas a base dela, ela, a não ser quando tem uma reforma da Previdência, então, a não ser nesses casos, mas na base ela costuma ser a mesma. Então, a gente acaba acostumando só, muda um detalhe nessa, né, informação. Claro que para quem está recebendo esse tanto de informação, pode até parecer confuso. Por isso que eu costumo falar, não, confia no INSS e vai procurar um profissional que te dê segurança, que fala, é por aqui, é por esse caminho, eu estudei, por aqui é melhor, desse jeito é mais fácil, entendeu? E aposentadoria por idade, como que funciona isso? Por idade,
Antes da reforma, o homem precisava ter 65 anos e a mulher 60. Com a reforma, a idade do homem permaneceu. Então, depois da reforma, a aposentadoria por idade ainda é de 65 anos. Só que o tempo de contribuição dele subiu para 20. Antes era 15. Então, ele permaneceu com a idade, mas subiu o tempo de contribuição. Já da mulher, o tempo de contribuição permaneceu o mesmo, só que a idade subiu 2 anos. A gente teve esse ajuste. O que para mim não ficou muito claro, não entendi por que eles aumentaram essa idade. Para mim não fez muito sentido, já que desde a última reforma da Previdência, que tinha alterado essa idade, que tinha previsto essa idade reduzida para a mulher, a situação da mulher só piorou, né? Então antes a gente não trabalhava fora, agora a gente trabalha. Vale muito. Então a gente trabalha fora, trabalha em casa, trabalha com filho. Tem 3 turnos diferentes e ainda assim eles conseguiram passar lá no Congresso um aumento de idade. Então, assim, esse estudo não fez muito sentido na época. Eu acompanhei os estudos do projeto, né? Não fez muito sentido para mim. Eles não tinham base para isso e mesmo assim conseguiram passar esse aumento de idade para a mulher. Mas, enfim, o que a gente tem hoje para aposentadoria por idade é isso. A mulher vai se aposentar com 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. E o homem vai se aposentar com 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. É legal a gente fazer um adendo de uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem e sabem, é que esse tempo de contribuição não necessariamente precisa ser 100% urbano. Então, por exemplo, eu peguei um caso da minha avó, foi inclusive na época, uns 9 anos atrás, o primeiro processo que eu fiz foi esse. A minha avó tinha 9 anos de contribuição, na época faltavam então 6 anos para ela contribuir. Só que ela tinha trabalhado no meio rural, com os pais dela, com a agricultura familiar, quando ela tinha 12 anos de idade. Ela fala, nossa, mas eu era uma criança. Dá para contar a partir dos 10 anos, 12 anos de idade. 10, 12 anos de idade a gente Tinha já algum consegue registro contar. disso? A gente consegue por meio de documentos públicos. Então, certidão de nascimento, documentos da propriedade, documento dos pais. Então, às vezes nem é o documento da pessoa, e sim do grupo familiar que ela constituía, sabe? Então, a gente conseguiu antecipar a aposentadoria da minha avó em 6 anos. Olha. Só porque a gente concluiu, né, que ela tinha esse tempo rural, conseguimos comprovar isso dentro de um processo, e ela conseguiu se aposentar bem antes do que ela estava esperando. Isso é uma informação que poucas pessoas sabem. Então, às vezes, está ali contribuindo, mas muitas vezes, quando era novo, trabalhou na roça, veio do interior do estado, se mudou para Vitória ou se mudou para alguma área urbana e começou a trabalhar. E aí não tem o tempo completo ainda. Então, tem essa previsão aí dentro da regra de aposentadoria por idade. E a aposentadoria por invalidez? Invalidez é quando você não tem mais condição de exercer nenhuma atividade. Então, lembra que eu falei sobre a incapacidade para o trabalho? Quando se comprova que você estava trabalhando, então você tem qualidade de segurado, você estava contribuindo ali para o INSS. E você agora perdeu a sua capacidade de trabalho para toda e qualquer função de forma permanente, então a gente vai... Então, assim, você não vai melhorar mais. Aquilo ali vai ficar com você. E aquilo te atrapalha a trabalhar em qualquer trabalho. Não é só no seu trabalho que você exerce atualmente. Você não pode ser reabilitado para nenhuma outra função. Porque em qualquer função aquilo vai te prejudicar. E aí você tem o direito à aposentadoria por invalidez quando esse cenário é comprovado. E sobre os auxílios? A Previdência também entra nesse ponto? A gente tem aí o auxílio acidente e o auxílio doença, tá? Dentro desses dois, então o auxílio doença, eu tenho uma doença que me incapacita para o trabalho de forma temporária. Então, eu não posso exercer a minha atividade, mas eu vou melhorar daqui a pouco. Ou não importa quanto tempo isso demore, pode ser 2 anos, mas eu vou melhorar. Um tratamento de um câncer, Isso. um tratamento de uma lesão. Isso tal. aí. Eu tenho clientes que já recebem auxílios doença há 3, 4 anos, Aí. às vezes até mais, entendeu? Mas eu vou melhorar. E aquilo provém de uma doença, né, de alguma patologia. O auxílio acidente, ele é diferente. Eu tive um acidente e aí, por conta desse acidente, eu fiquei com alguma sequela. Eu posso voltar a trabalhar, mas a minha capacidade foi reduzida. E aí, eu tenho direito ao auxílio acidente. Tá, Jéssica, mas e se eu fiquei doente
Ou eu sofri um acidente, mas a minha capacidade não é que ela foi reduzida. Eu realmente não tenho por 2 anos. E aí? É auxílio-doença? Sim, é auxílio-doença acidentário, que é um subtipo. As pessoas costumam confundir isso, e aí vão lá no sistema do INSS e pedem auxílio-acidente. Qual que é o problema disso? O auxílio-acidente ele é metade do valor do benefício. Então, se seu benefício é um salário mínimo, você vai ganhar metade disso. Você vai ganhar 700 e pouco. Entendeu? Então, esse benefício ele é metade. Por que ele é metade? Porque a ideia é que você continue trabalhando. Ele é só para complementar a sua renda. Com ele, você pode continuar trabalhando. No auxílio-doença, não. Entendeu? Então, Jéssica, sofri um acidente, não estou podendo trabalhar. O que eu vou pedir? Eu vou lá e vou pedir o auxílio-doença. Mas é um acidente. Pede o auxílio-doença que o INSS vai saber o que fazer. Entendeu? Então, nesse sentido aí, pode seguir por meio do auxílio-doença. O reclusão também entra? Reclusão Acho que é outra área, né? Não, ele é um benefício previdenciário. Ele só é um benefício, coitado, muito mal compreendido, né? Muitas pessoas acham que o auxílio reclusão, ele é devido à pessoa que foi presa. Quando, na verdade, ele é para a família. Em geral, os filhos ou a esposa, as pessoas que ficaram aqui fora, que às vezes dependiam daquela renda. Né? A gente tem o costume aí, como brasileiro, de colocar todo mundo que foi preso dentro, né, da mesma caixa. E não é. Algumas pessoas que foram presas, elas trabalhavam, elas levavam renda para aquela família. E essas pessoas, elas têm direito ao benefício. Então, a família dessas pessoas é quem vai receber. É muito comum que advogados criminalistas tenham muito contato com essas pessoas e tragam para a gente bastante demanda nesse sentido, né? Porque a família acaba ficando sem suporte, porque quando a pessoa é presa, o contrato de trabalho dela fica suspenso. Então, ela não recebe nenhum real. E a família que dependia daquilo, os filhos, a esposa, que estavam ali contando... Tem uma vida ali, até né? que aquilo seja resolvido, né? Ficaram sem nada. E o auxílio reclusão, ele serve para isso, para garantir a subsistência dessas pessoas. Então, ele é muito mal compreendido, porque a pessoa fala, poxa, mas foi preso, ela, né, um vagabundo, foi preso e ainda assim vai receber benefício, ainda vou ter que pagar benefício para ele. Não, na verdade, quem vai receber é a família. Porque a família não tem nada a ver com aquilo o erro da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. E por morte, como é que funciona isso? A pessoa morreu e é um caso também que acontece muito. A gente até conversou um pouco antes, né? Sobre a situação lá no Rio Grande do Sul. Que muitos corpos vão... Às vezes nem vão ser achados mais. Essas pessoas vão ser dadas como desaparecidas. Quando a gente não tem um corpo, a gente não tem uma certidão de óbito, porque a gente precisa de um corpo para ter um óbito registrado. A gente tem um meio de fazer essa certidão de óbito dentro da área civil, só que esse é um processo muito demorado, um processo que leva 20 anos. Nossa. Dentro do previdenciário, a gente tem uma brecha para poder trabalhar. Então, assim, a gente não sabe, né, até onde esse podcast vai chegar, quem é que vai assistir, mas... essas famílias lá do Rio Grande do Sul, a grande maioria vai precisar usar essa brecha para poder receber as pensões por morte, porque não tem o documento, então é um óbito presumido, né? E por não ter esse documento, a gente tem que fazer um procedimento especial, completamente diferente de uma pensão por morte, em que a pessoa de fato tem. Eu lembro que eu fiz uma vez, até no escritório onde eu trabalhava antes, um processo que o marido da senhora que procurou a gente, ele tinha falecido em 1992. É o ano que eu nasci, faço as contas. E aí ela procurou a gente lá em 2015, eu acho, 16. Não lembro exatamente a data, mas muito tempo depois. Falando, olha, eu não tenho a certidão de óbito do meu marido. Eu só sei que ele faleceu lá na Bahia. E... Não acharam o corpo, enfim, não tem óbito. Eu sei que ele morreu porque me falaram, chegou a notícia até mim, mas não tem, eu nunca consegui pedir. E todo advogado que eu ia falava que não, que sem o documento, sem a certidão de óbito, não tinha como. A gente fez um processo para ela e ela conseguiu o benefício, mas é um processo, assim, um pouco demorado, é mais demorado do que os outros, que demanda muito desgaste, é muito trabalhoso, mas é possível conseguir mesmo nessas condições. Mas, no geral, a pensão por morte, a pessoa faleceu, ela era segurada do INSS e a família tem direito àquela pensão. Quem é essa família que tem direito à pensão? O cônjuge e os filhos menores de 21 anos ou inválidos. Se forem maior de 21 anos, a gente tem que provar a invalidez desses filhos. E se não tiver nem cônjuge nem filhos, e eu tiver, por exemplo, uma mãe que dependia economicamente desse filho, ela também pode requerer. Um pai que dependia economicamente desse filho também pode requerer.
E essa dependência econômica a gente parava por meio. Ele pagava a conta de água, ele pagava minha conta de luz, era ele quem movimentava o financeiro aqui de casa. Então, às vezes, né, o filho mora com a mãe não trabalha, é só o filho. Então, ela depende dele, daquele salário dele. Então, ela vai ter o direito à pensão por morte dele. Entendeu? E maternidade, como é que entra nisso tudo? Maternidade é um caso que, graças a Deus, resolveram. A gente tem tido pouco problema no salário maternidade, principalmente quando é uma segurada empregada, porque hoje em dia quem paga é a empresa. A empresa paga e o INSS devolve esse dinheiro para a empresa. Então, se ela é empregada, é assim que funciona. A própria empresa paga ali na folha de pagamento mesmo, e aquele dinheiro é reembolsado diretamente para a empresa pelo INSS. Agora, se ela for contribuinte individual, aí ela que tem que fazer o requerimento lá do salário maternidade. Ela vai receber aquele benefício por 4 meses, né? É importante também, a gente teve muito problema por conta dessa questão da pandemia. Muitas mães acabaram não recebendo o salário maternidade por conta dos salários abaixo do valor mínimo. Mas que fique claro assim para todo mundo que estiver aí assistindo a gente, que é possível, na maioria dos casos, resolver esse problema. Só é importante que você procure alguém antes de completar 5 anos, porque com 5 anos a gente tem aí o Instituto da Prescrição, então você não vai mais poder cobrar aquelas parcelas do INSS. Não consegue receber. Isso aí, entendeu? Isso. Fala pra gente sobre a Previmais. É Previmais que fala? Falei certo? A comunidade, ela é, assim, se tiver alguma advogada previdenciarista, né, seguindo a gente, ou que não é previdenciarista e não sabe por onde ir, né, que caminho tomar. Lá dentro da comunidade, a gente tem especificamente 4 cursos. Um é de prática previdenciária. Eu gosto muito dele porque, assim, eu fiz muitos cursos de prática previdenciária. Praticamente, assim, muitos dos que estão no mercado, das grandes infoprodutoras, eu fiz quase todos eles. E um diferencial que eu não encontrei em absolutamente nenhum outro curso é que eu pego casos reais, então casos meus, e levo lá para dentro das aulas e falo, olha, sabe a invalidez que eu acabei de explicar? Eu pego um caso de um cliente e falo, isso aqui é invalidez. Olha o que eu fiz no processo. Então, além da aula teórica, então a gente sempre tem uma aula teórica com base, a gente tem em seguida uma aula prática daquele mesmo assunto. Então, é um curso específico de prática previdenciária e prática de verdade, né? Com casos reais, para que a pessoa consiga enxergar como que aplica aquela regra ali, né? O segundo curso é de planejamento previdenciário. Quando eu comecei a fazer planejamento previdenciário, eu fiz 3 cursos diferentes, caríssimos, e eu continuei, terminei e falei, cara, como é que faz esse negócio? Eu continuo sem saber, ninguém me explica. Não tinha uma base, né? Nenhuma sobre nada. E ninguém oferecia, na época ninguém oferecia. Hoje em dia até existem alguns profissionais que oferecem esse serviço do planejamento previdenciário, mas na época ninguém oferecia. O antigo escritório onde eu trabalhava, é um escritório que está no ramo há 15 anos, tem mais de 10 mil clientes, mas não oferecem planejamento previdenciário. Então, nem os grandes escritórios ainda ofereciam esse trabalho. E eu comecei a estudar e falar, cara, eu tenho que oferecer isso para meus clientes. Só que não sabia como, não tinha quem me ensinar, não tinha um passo a passo. E aí esse curso de planejamento previdenciário surgiu com esse objetivo, de te dar um passo a passo. Então você fez o curso de prática, em seguida você faz um passo a passo de como criar um planejamento e como oferecer, como vender esse planejamento para o seu cliente. Porque é muito comum que nessa área as pessoas não queiram desembolsar o dinheiro. Então a gente tem que mostrar para elas que o planejamento previdenciário ele vai trazer muito mais retorno do que aqueles R$1.500, R$2.000 que você está cobrando ali, né? Eu já tive clientes que, por conta do planejamento previdenciário, vão conseguir arrancar, né, vamos dizer assim, entre aspas, mais de R$130 mil a mais do INSS do que arrancariam se não tivesse feito. Então, R$130 mil, você pensar, cara, eu ia jogar R$130 mil no lixo, é um curso que, assim, ajuda muito as minhas alunas a terem essa clareza e também que a gente consegue difundir esse serviço para mais segurados, para que eles percam menos dinheiro, porque se faz a coisa sem fazer o planejamento antes, ele acaba literalmente rasgando R$130 mil e jogando no lixo. Isso para um segurado que vai receber salário mínimo é desastroso, né? Então, esse é o segundo curso que a gente tem lá dentro. O terceiro é sobre experiência do cliente. Eu sou formada em administração, estudei, eu gosto de administração.
gosto dessa parte de administrar o escritório, de empresa, dessa emoção, sabe? Eu gosto disso. E eu quis trazer um pouco desse conhecimento dentro desse curso. Eu já estudei muito sobre a experiência do cliente e lá eu explico para as alunas exatamente como oferecer essa experiência para o cliente. Então, assim, eu nunca tive, são 4 anos de escritório, eu nunca tive nenhum problema de inadimplência. Nenhum. Nunca. Assim, os advogados talvez que vão me escutar agora vão falar, cara, essa menina tá mentindo, porque não é possível. Eu nunca precisei executar um contrato. Nunca. Precisei ligar para um cliente e falar, cara, você não me pagou, e aquele estresse. Por quê? Porque a gente trabalha dentro de toda a experiência que o cliente vive. Sabe, às vezes você vai num banco ou você vai comprar um carro, você é bem tratado, eles te trazem cafezinho. Eu cheguei aqui, cara, eu esperei meia hora, né? Meia hora, mas vocês me trouxeram um café, uma água, eu sou bem tratada com essa espera. E os advogados, muitas vezes, não percebem que enquanto você está fazendo o processo, seu cliente está esperando. Esperar é ruim. As pessoas não gostam de esperar. Esperar dá angústia. Que hoje tempo é dinheiro, né? Exatamente. Então, se você não conduz essa espera da forma correta, na hora de pagar, ele não vai te pagar. Porque ele não vai ver valor naquele serviço. Isso aí. Ou você vai ter que cobrar mais barato. Então, eu costumo dizer para as minhas alunas que elas não vão ser reconhecidas como as advogadas mais baratas. Nenhum cliente chega lá no meu escritório e fala, cara, eu vim aqui porque me falaram que você cobra barato. Mentira, não cobro não, eu cobro caro. Mas o cliente consegue, no final do processo, enxergar o valor daquilo que ele está pagando. Então, Sim. ele paga, mas ele paga me abraçando, me agradecendo, falando, se quisesse me cobrar mais, você podia me cobrar Eu mais. falo que às vezes até um investimento, né? Não é você pagar, é você investir, né? Exatamente. Porque o cliente que procura, ele não procura pelo preço. Ele procura porque ele fala, cara, se ela não resolver o meu problema, ninguém mais vai resolver. Então, é por isso que eu quero ser procurado. O Preve Experience, ele trabalha exatamente, ensina, né, a gente isso, porque na faculdade de Direito ninguém ensina. Esse é um conhecimento que eu trouxe da administração, né? Trouxe e apliquei aqui no Direito. Ninguém ensina lá como gerenciar a empresa. Pelo contrário, eles dizem, cara, você não é empresa. Você não é empresa. Você não é empresa, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente trabalha ali dentro do Preve Experience. E o último é o HighPrev. O HighPrev, ele trabalha prospecção de clientes. É outra coisa que a gente não aprende. Aquela figura do advogado que abre a portinha, põe uma plaquinha lá, senta e fica esperando o cliente, sabe? Se você fizer isso, você vai falir no primeiro mês. Você não consegue se manter. Não é assim. Existem formas, claro que a advocacia não é banalizada, você não pode colocar um outdoor na rua, mas existem formas de você prospectar o cliente e fazer isso da forma certa, fazer isso de forma intencional. Eu comecei com um total de 0 clientes. Literalmente. Não tinha nenhum, não tinha advogado na família, não tinha escritório aberto, não tinha nada. Eu tinha um sonho, um escritório e um sonho. Aluguei uma sala, era isso, tinha uma sala e um computador e um sonho, mais nada. E aí, dali, eu tive que iniciar essa prospecção. Hoje, a gente já está com mais de 500 clientes lá no escritório, que a gente prospectou de forma saudável, da forma correta, da forma que a OAB permite. Então, ainda que eu não esteja vinculada à OAB, desde agora eu já sigo o que está lá. Então, eu faço de acordo com o que o Estatuto da OAB permite que a advocacia faça. Para a coisa não também... Não, a regra existe por um motivo, né? Então, ela não pode ser banalizada. Não pode sair por aí distribuindo panfleto aleatório, entendeu? Então, tem que ensinar estratégia para minha aluna para que ela consiga achar os clientes dela. Então, é uma coisa realmente, assim, que a gente gosta de trabalhar ali. Lá também tem um curso, que é um curso um pouco menor, mas é um curso muito legal que a gente fez, que é do BPC. Então, você me perguntou, né, sobre o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial para idosos ou para pessoas com deficiência. Eu comecei a perceber que cada 10 processos que a gente entrava lá no escritório, a gente ganhava 2, 3. E aí 7 a gente perdia, porque depende de uma avaliação médica. Uhum. Eu falei, cara, esse número tá muito baixo, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. E aí eu, assim, passei 2 meses me dedicando a estudar a BPC, literalmente. E aí eu desenvolvi um método lá dentro do escritório primeiro, antes de criar o curso, dentro do escritório, em que a gente saiu dessa taxa, né, de 2 ou 3 concessões a cada 10 para uma taxa de 8 a 9 concessões a cada 10. Perfeito. Com esse método. E eu falei, cara, tem que ensinar isso para as minhas alunas. Não abri esse curso aleatoriamente, ensinei para as minhas alunas primeiro, elas aplicaram. E aí, depois que elas aplicaram, eu abri esse curso para quem não é aluna da comunidade especificamente, né? Abri para fora, porque é uma demanda muito grande.
de benefício assistencial, de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. E aí esse curso tá disponível, inclusive para quem quiser adquirir. Vou deixar meu link na bio depois. Perfeito. Falamos hoje com Jéssica Moreto. Gente, sobre deixa eu só fazer uma pausa. Pode aqui. Falar. O café, pelo amor de Deus. Não, esse café é impressionante. Gente, sério, café... Eu preciso fazer a propaganda desse café. Eu vou fazer isso lá depois, porque assim... Esse café é impressionante. Bom. Preciso levar pro meu marido, que ele vai adorar. A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Falamos muitas coisas importantes aqui, galera. Nosso canal tá aqui para isso, beleza? A gente tá com o nosso podcast para tratar desses assuntos, né? Explorar mais os assuntos sobre o trabalho das pessoas. Tem muita gente aqui de Vitória que trabalha com muitas coisas importantes, tem muito trabalho, e muito mesmo. Uhum. E o nosso trabalho, além de ser uma coisa de expor a pessoa, a função das pessoas, que tem gente que não sabe que isso existe, que não sabe que tem um profissional dessa área. Então, quando a gente senta e abre o leque de tudo que existe, gera interesse, e isso é muito importante. Exatamente. E as pessoas também olhar, hoje o que funciona é o boca a boca, né? Aquela, conheço fulano que faz isso, e ele faz, é o que você falou, da melhor forma possível para resolver o seu problema. Então, é o melhor propaganda que tem, a melhor propaganda que tem, que esse cliente leva o outro vai, aí viram aquela cadeia, né, de pessoas até chegar em você de novo. Tem uma coisa que eu falo sobre o previdenciário, na verdade, sobre qualquer área do direito, né? Qualquer advogado que você vai contratar, imagina que você vai no médico. Então, não esquece advogado, eu vou no médico. E aí eu tô com uma dor no pé. Você não vai no cardiologista. Advogado é a mesma coisa. Porque é impossível, é humanamente impossível que o advogado estude bem, se dedique bem a todas as áreas. Todas as áreas, então, eu costumo falar para os meus clientes, olha, sabe aquele que tem uma lista na porta dele? Civil, previdenciário, criminal, tributário, empresarial. Esse daí você foge. Porque esse cara que faz tudo, a não ser que ele tenha 50 pessoas lá dentro trabalhando pra ele. Aí tem uma equipe. Aí beleza, aí você vai nele. Ele pega o serviço e passa pra alguém pra resolver. Passa especialista, exatamente. Agora, salvo se for essa situação, foge. Por quê? Porque a pessoa precisa se dedicar exclusivamente. Então, se você vai procurar uma pessoa para resolver o seu problema tributário, procura uma pessoa que realmente saiba tributário. Isso aí. Sabe? Ah, mas aquele ali é primo do meu vizinho, do meu colega que se formou no mês passado, passou na OAB. Não faz isso. Por quê? A não ser que ele tenha uma dedicação específica para aquele assunto, ou que ele esteja em um grande escritório que vai te levar para um advogado que é especialista, porque os grandes escritórios trabalham assim, né? Com advogados especialistas lá dentro. Então, eu tenho 30 advogados, cada um especializado em uma coisa. Ok, aí se você for fazer isso, ótimo. Agora, salvo se for isso, não vai procurar um cardiologista para resolver o problema do seu pé, porque que não vai resolver, vai dar errado. Vai continuar doendo. Vai dar errado. Ou seja, a Jéssica Moreto, que não é uma advogada ainda, trabalha na área, depois ela vira uma advogada e vai se especializar ainda mais na área, vai se aprofundar mais. Lembrando que, assim, eu trabalho hoje na parte administrativa, lá no escritório, que é uma parte que não é prerrogativa de advogado, né? E aí eu tenho a minha sócia ela trabalha na parte que é prerrogativa, ela é advogada, né? Tem todo o registro, tudo bonitinho, então ela faz a parte que é prerrogativa de um advogado, então ela tá lá para isso, ela também é especialista, ela também se dedica exclusivamente ao previdenciário, e eu fico ali fazendo a parte administrativa, então eu fico cuidando da estratégia do processo, delimito para onde ele vai dentro do INSS, onde eu ainda posso atuar, e no que passa disso ela tá ali para cuidar. Então o escritório ele consegue seguir, ainda que não seja 100% com a mesma pessoa, ela tá ali do meu lado, óbvio. Então a gente trabalha tudo junto, os processos a gente toca eles juntos para que eles tenham uma estratégia conclusiva para a gente chegar num resultado final. Hoje a nossa taxa de êxito nos processos está em 85%. Perfeito. Então é uma taxa muito grande. Eu costumo falar que, olha, eu não entro no processo porque eu só ganho quando não o cliente entra por ganha. Diversão, não entra pra ganhar. Eu só ganho quando o cliente ganha. Então não faz sentido a gente ficar aqui brincando, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Não, se não dá, eu costumo falar pro cliente, olha, cara, isso aqui não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer. Vamos pro objetivo. Isso aí, né? Muito legal. E se alguém prometer causa ganha, sai correndo. Isso é mentira, hein, gente? É mentira, é fake news. É fake news, literalmente. Galera, estamos hoje conversando estávamos, né, aqui
estamos encerrando o nosso episódio. Foi gratificante demais entender sobre o seu trabalho. Beleza, Jéssica? Volte quando quiser trocar ideia sobre outras coisas aí. Estamos tá aí, bom? estamos à disposição. Vamos falar agora sobre nossos amigos e patrocinadores. Quero agradecer aqui ao nosso tão glorioso Café ele é a e o estrela de Grano. hoje, gente. Ele é show, né? Nossa, Terminando aqui. eu dou uma pausa na minha aula lá, eu venho aqui correndo tomar um café com os meninos de manhã. É perfeito. O café dá uma revigorada na vida. Não, gente, o cheiro que ficou Nossa. quando fez esse café, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu aceitei. Café e o Grano. E o Grano Café. Café especial. São grãos especiais. Beleza, galera? Café de qualidade. Café e o Grano são a escolha perfeita para você que aprecia um café de qualidade. Segue o Instagram e o Grano Café. E o Grano Café, @ e o Grano Café. Beleza, galera? Também quero agradecer a Casa Flora. Casa Flora é um lugar aconchegante em Domingos Martins. Segue no Instagram também, casaflora.dm. É um lugar muito legal. Tem uma cachoeira, passa dentro do quintal. Uma casa iradíssima, você não precisa levar nada, tem tudo lá. Lembrando que tá chegando o Dia dos Namorados. Aí, gente, já tá leva um chegando, vinho já gelado. faz aquela surpresa. Leva um a café mulher e vai o grano, adorar, hein? né? Leva um café e o grano. Nesse friozinho. Nossa, ó. é bom. Tu faz um bolo de chocolate. Eu sou do espíritozinho de comelão, só um comelão. Eu penso em comer, eu gosto de comer. Café e o Grano, Casa Flora. Também quero agradecer a Vix Cowork, a Star MD, a CRAN, a Dort Soluções e Eric Nastro. É a nossa equipe aí que forma o Vix Podcast. É o que você precisar para sua empresa, a Vix Work vai te ajudar. A solução do sistema, a Star MD está aqui para isso. Quer criar um aplicativo? Entre em contato com a CRAN Tecnologia. Precisa de solução do seu sistema? Você conversa diretamente com a Dort Soluções. Beleza? E precisar de um personal fight? Entre em contato com o Eric Nas, que sou eu. É ele, viu, gente? Sou eu. Valeu, galera. Ó, estamos aí no canal, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, segue a gente lá, beleza? vix.podcast. Nosso episódio vai ao ar toda quinta-feira, às 9 horas. Vamos tratar de vários assuntos. Estamos com bastante pessoas procurando saber como é que faz para vir aqui, sentar, trocar ideia com a gente, falar do seu trabalho, porque é a forma também que a gente tem para mostrar para você que o nosso estado é rico em qualquer tipo de material humano. A gente é rico em qualquer área. Então, estávamos aqui hoje conversando com a Jéssica Moreto sobre previdenciário. É uma pessoa que entende da área. Então, se você precisa saber mais sobre isso, entre em contato com ela. Passa o seu Instagram, Jéssica. @jessicamoreto.prev, tá? Coloca na tela aí, ó. Tá correto ali? Isso aí. jessicamoreto.prev. Isso aí. Galera, ela é mentora, fundadora da comunidade Prev Mais. Beleza? Jéssica, muito obrigado pelo dia, pela tarde de hoje, pelo dia de hoje. Foi muito divertido. E segue lá o Grano Café. A gente vai providenciar. Já vou encomendar agora um cafezinho. É isso. Muito obrigado. Depois meu marido vai assistir, ele vai reclamar. Como assim você não trouxe? Porque ele adora provar café. Ele gosta de café? Gosta de café. Café é bom demais. Já vou encomendar agora. Já entra em contato também com a Casa Flora. Prepara um dia para vocês ir para lá, um final de semana, aí já aproveita o final de semana. Show. Valeu, galera. Valeu, Vix Podcast, segue a gente e até mais. Até mais, galera.